E se eu me candidatasse à presidência da República, não para prometer, nem para fazer discurso bonito, mas para resolver essa bagunça, para fazer o que ninguém tem coragem de fazer. E a primeira coisa seria vender a Petrobras. A segunda, acabar com os impostos sobre comida, remédio. E a terceira, colocar o Estado na dieta mais radical da história, até ele caber num algoritmo. Porque se eu entrasse hoje na presidência e não fizesse absolutamente nada, eu já seria melhor do que todos os últimos presidentes da República. É isso aí. Eles mais atrapalham do que ajudam. Não seria o governo do medo, do populismo ou da promessa. Seria o governo da lógica, da coragem e do que é justo. O Brasil precisa de menos salvadores e mais bom senso. Quer um Brasil livre? Então prepare-se para ouvir o que ninguém mais tem coragem de dizer. Décadas de governos se alternando e o resultado é sempre o mesmo. Mais ministérios, mais cargos, mais impostos, mais Estado. E menos liberdade, menos direito, menos futuro. E não é sobre direita nem sobre esquerda, é sobre incompetência institucionalizada. E no primeiro ato, vender a Petrobras. Sim, vender. Não para estrangeiro, pode ser que sim, pode ser que não, mas para concorrência, para abrir o mercado e deixar a inovação fazer o que o Estado nunca fez. E o mesmo medo que tiveram quando privatizaram a Telesp. Eles diziam, abre aspas, vão acabar com o telefone, gritavam aos ventos aí. Hoje você carrega um supercomputador no bolso. A concorrência fez o que o governo nunca faria: evoluir. E é claro, isso não se faz da noite para o dia. Existem trâmites legais, leis, consultas públicas, aprovações, licitações. Mas é uma suposição, um exercício de imaginação sobre o Brasil que poderíamos ter se o bom senso tomasse posse. E não há dúvida. E um país que abre seus monopólios multiplica o seu PIB por 3. 4 vezes em menos de uma geração. Isso aconteceu na Coreia do Sul, na Irlanda, no Chile e em Singapura. Todos eles apostaram na liberdade econômica e colheram prosperidade. A diferença é que eles fizeram, nós estamos ainda debatendo, isso é de direita, isso é de esquerda, enquanto isso o povo, o que o Estado administra, ele destrói. O que o mercado disputa, ele aperfeiçoa. E o Brasil continua achando que a Petrobras é um orgulho nacional, só porque tem o Brás no nome. Orgulho é quando o povo não precisa rezar para a gasolina baixar o preço. Nos anos 90, telefone era luxo. Depois da privatização, virou ferramenta de trabalho e inclusão. Agora imagine, se o Brasil fizesse o mesmo com a energia, o transporte, o petróleo. Não é ideologia, é eficiência. E eficiência no Brasil é palavrão. O problema do Brasil não é a falta de dinheiro, é excesso de governo. A primeira coisa que eu faria seria cortar o umbigo do Estado, daquilo que o mercado pode fazer muito melhor. Mas a segunda seria a mais humana de todas. E eu tô falando sobre zerar os impostos sobre remédios e alimentos básicos. Porque o que é essencial para sobreviver não pode ser tributado como luxo. Cobrar imposto sobre arroz, leite, feijão é roubo com carimbo oficial. E sobre remédio é crueldade travestida de arrecadação. Enquanto na Inglaterra o pão é isento de impostos, no Brasil ele é tratado como champanhe. E depois o governo fala em combate à fome. Nós vamos combater a fome. Não é fome, é falta de vergonha na cara. Cobrar imposto sobre supérfluos, tudo bem, é escolha,
Mas cobrar imposto sobre comida e remédio é crueldade institucionalizada. O Estado brasileiro virou um parasita moral. Ele não se contenta em desperdiçar o que arrecada. Ele explora o que o povo precisa para sobreviver. E ainda vende como virtude o que é vício. Vamos distribuir cesta básica. Vamos distribuir pro povo. Cesta básica, meu amigo. Pague imposto. O governo te toma para depois te devolver metade e chama de política social. E o Brasil é um país pobre e um país saqueado com recibo. Mas se o governo realmente quisesse proteger o povo, começaria pelo básico, deixaria o povo viver, comer, se tratar e trabalhar sem precisar pedir permissão para Brasília. Mas isso exige o que a classe política mais teme: perder poder. E é aí que entra a minha terceira medida. E a terceira medida seria colocar o Estado pra dieta. E dessa vez não é metáfora, é cortar gordura mesmo, diminuir o número de cargos públicos, reduzir ministérios, extinguir estruturas inúteis. Que tá cheio aí, né? Ministério da Maldade, que colocar a máquina pública no peso ideal de uma república saudável. O Brasil precisa deixar de ser um cabide de empregos e virar uma nação produtiva. Cada ministério é uma repartição de vaidades, uma diretoria de egos e orçamentos. Tem mais assessores do que resultado, mais cargo do que mérito, mais burocrata do que solução. Eu reduziria tudo isso. E aquilo que fosse serviço público essencial, como atendimento básico de saúde, emissão de documentos, triagem de processos, tudo o que é puramente mecânico e repetitivo seria automatizado com inteligência artificial. E se desse alguns cargos também político serve pra... Imagina, sem fila, sem cafezinho, sem carimbo, sem volta amanhã. A IA não faz greve, não desvia verba e não aceita propina. Se a máquina pública fosse realmente uma máquina, talvez ela funcionasse, não é verdade? Hoje ela é um teatro e o ingresso é pago pelo povo brasileiro. Claro, tudo isso dentro da lei, dos trâmites constitucionais e um exercício de imaginação, mas com base em lógica e experiência. E se fizéssemos isso com seriedade, o PIB do Brasil triplicaria. Seríamos uma potência. E eu repito, não por causa de um salvador, mas por causa da eficiência. Isso não existe no Brasil, essa palavra eficiência. No governo não existe, é proibido. E basta o Estado deixar de atrapalhar quem produz. O Brasil cresce quando o governo sai da frente, quando o empresário não precisa de advogado para trabalhar, quando o cidadão não é tratado como suspeito porque quer prosperar. O problema é que Brasília é o único lugar do mundo onde quem resolve problema é punido e quem cria problema é promovido. E menos político, mais lógica. Menos Brasília, mais Brasil. E para quem acha que isso é impossível, vale lembrar, impossível era o Japão virar potência saindo de uma guerra. Impossível era a Coreia do Sul sair de miséria nos anos 60. Impossível era a Irlanda deixar de ser uma ilha de pobreza. Todos fizeram o que nós ainda estamos prometendo há 40 anos, cara. A diferença é que lá o governo é instrumento, aqui é espetáculo, sobe no palanque, fala que povo, vão taxar os ricos, porra, chega desse blá blá blá, cara, fala merda pra caramba. E o ingresso é pago com imposto, inflação e paciência. E no meu governo hipotético, o Estado não seria um pai, seria um funcionário
trabalharia para você, não ao contrário. E se não entregasse resultado, seria demitido, sem estabilidade para incompetência. E sabe o que aconteceria se tudo isso fosse feito? O Brasil explodiria em produtividade. Emprego de verdade, não propaganda social. Salário crescendo, não auxílio emergencial eterno. PIB triplicando, investidores voltando, gente acreditando de verdade. E aí talvez o brasileiro redescobrisse uma coisa que o governo apagou da memória nacional: o prazer de vencer pelo próprio esforço. Mas é claro, isso é só uma suposição, uma provocação, uma pergunta que talvez a gente devesse fazer com mais frequência. E se o Brasil fosse gerido como uma empresa séria? E se o presidente parasse de governar para a plateia e começasse a governar para a história? E se a gente tivesse coragem de apertar o botão que ninguém quer apertar? O botão da eficiência. Imagine um país onde o cidadão é respeitado, onde o empresário é valorizado, onde o imposto é justo, onde o governo não se mete em tudo, onde o Estado cuida do essencial e o resto flui. E não é uma utopia, é administração, é matemática. E o Brasil só não é uma potência porque tem medo de crescer e porque quem manda prefere um povo dependente do que um povo próspero. Eu sei. Tem quem diga, mas não é simples assim, né? É verdade, não é simples. Tem leis, tem trâmites, tem Congresso, tem o STF, tem todo um sistema que protege o sistema de mudar. Mas sonhar é de graça ainda. É de graça aí, tomara que o Haddad não escute isso, né? E planejar é dever de quem pensa. Se o Brasil tivesse um presidente que, ao invés de prometer o impossível, fizesse o óbvio. Só isso, fazer o óbvio, vender que o Estado não sabe administrar, cortar impostos do que mantém o povo vivo, automatizar o que o governo insiste em complicar. Isso não é revolução, é limpeza. E talvez o melhor presidente do Brasil não seja o mais carismático, nem o mais popular. Talvez seja o mais silencioso, o que entende que governar não é aparecer e deixar o país funcionar, e saber sair da frente e não atrapalhar. E se eu fosse presidente do Brasil, talvez a melhor coisa que eu faria seria exatamente isso: não atrapalhar quem quer trabalhar. Porque o Brasil não precisa de mais discursos, precisa de coragem para dizer o que é óbvio. Precisa de menos bandeira e mais resultado. Precisa de menos Estado e mais liberdade. O resto, o povo dá conta, sempre deu, apesar do governo, nunca por causa dele. E se um dia eu fosse presidente, talvez a única promessa que eu faria seria essa: não prometer absolutamente nada, porque só quem não promete, entrega. E eu sou o Thiago Bordon e até o próximo vídeo.